Olá, amigos do grupo lá do WhatsApp, Reflexões para um Dia Feliz, a turma do YouTube, canal Wanda Barros, estamos aqui para dar continuidade ao estudo dessa obra maravilhosa, que é Conduta Espírita, de Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 10, nos embates políticos. É uma leitura bem polêmica, principalmente no nosso momento, né, que principalmente estamos no ano político, mas André Luiz vai nos orientar como nós devemos nos portar esses próximos meses que se seguem aí a política, né, as eleições. E que bom que nós estamos tendo essa oportunidade, né, de receber essa orientação desse espírito maravilhoso que é o André Luiz. Vamos lá, como ele começa. Situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos, sem confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor. Só o Espírito possui eternidade. Ele deixa muito claro logo aqui no início dessa leitura, né? Só o Espírito possui eternidade. Continuando. Distanciar-se do partidarismo extremado, porque paixão em campo, sombra em torno. Às vezes a gente ainda vê famílias que se separam, que se dividem por conta de disputa política, né? E André Luiz nos fala muito claro aqui, de se distanciar do partidário extremado. Em nenhuma oportunidade transformar a tribuna espírita em palanque de propaganda política, nem mesmo com sutilezas comovedoras em nome da caridade. O despistamento favorece a dominação do mal. Então, quando nós vamos para uma tribuna espírita, nós vamos para falar sobre o Evangelho, sobre a palavra do Cristo, e ao invés de fazermos isto, a gente desvia para falar de política, às vezes com sutileza, mas é muito claro, a gente percebe, né? E aí o que acontece? Despista e favorece a dominação do mal. A gente abre uma fresta para o mal adentrar ao nosso centro. Porque ali começa a discórdia, começa a falatório no auditório, tititi, comentários, e realmente despista o que é para ser feito, que é falar sobre o Cristo. Continuando, cumprir os deveres de cidadão e eleitor, escolhendo os candidatos aos postos eletivos, segundo os ditames da própria consciência, sem, contudo, enlear-se nas malhas do fanatismo de Grey. O discernimento é caminho para o acerto. Fanatismo, em qualquer segmento da nossa vida, é prejudicial, né? É prejudicial mesmo, é doentio, porque a gente só adquire energia negativa, malquerência, inimizade, né? Fica mal visto. Em qualquer segmento da nossa vida, o fanatismo é muito, como é que eu diria? É muito doentio. É doentio mesmo. Continuando. Repelir acordos políticos que, com o empenho da consciência individual, pretestem defender os principais doutrinários ou aliciar prestígio social para a conduta, para a doutrina em troca de votos ou solidariedade a partidos e candidatos. Repelir acordos políticos é a orientação de André Luiz. Porque no final você fica preso desnecessariamente, né? Se eu faço um acordo, eu preciso cumprir aquele acordo e depois eu estou sendo coadjuvante do fanatismo. O espiritismo não compactua com interesses puramente terrenos. E política é interesse puramente terreno. Não comerciar com o voto dos companheiros de ideal, sobre quem a sua palavra ou cooperação possa exercer alguma influência.
chegar perto de um irmãozinho que a gente percebe que ali às vezes está assim numa situação de chateação, né, de depressão, tá para baixo, aí você aproveita e encosta, aí começa. Você conhece, tem candidato? Olha, tem um candidato aqui maravilhoso, que ele faz isso, faz aquilo outro. Está aqui o santinho dele, bota nele, depois conversa comigo. Isso às vezes dentro do centro espírita. Isso é terrível. Isso a espiritualidade abomina. Continuando, não comerciar com o voto dos companheiros de ideal. A fé nunca será produto para o mercado humano. Por nenhum pretexto, condenar aqueles que se acham investidos com responsabilidades administrativas de interesse público, mas sim orar em favor deles, a fim de que se desincumbam satisfatoriamente dos compromissos assumidos. Para que o bem se faça, é preciso que o auxílio da prece se contraponha ao látejo da crítica. Para que o bem se faça, é preciso que o auxílio da prece se contraponha ao látejo da crítica. Impedir palestras e discussões de ordem política nas sedes das instituições doutrinárias, não olvidando que o serviço de evangelização é tarefa essencial. O que ele fala aqui nesse parágrafo? Que dentro das instituições doutrinárias, o serviço de evangelização é a tarefa essencial. Não há necessidade de discussões de ordem políticas. Dentro das instituições, o serviço é evangelizar. Somente. Continuando. A rigor, não há representantes oficiais de espiritismo em setor algum da política humana. Deixa muito claro. A rigor, não há representantes oficiais do espiritismo em setor algum da política humana. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Palavras de Jesus. Está lá em Lucas, capítulo 16, item 13, que ele fala assim. É um versículo bíblico central no Evangelho de Lucas, parte do ensino de Jesus sobre a administração dos bens materiais e a fidelidade de Deus. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, entre parênteses, ao dinheiro. E os pontos principais desse versículo e seu contexto é a incompatibilidade. Jesus afirma ser impossível ter dois senhores simultaneamente, focando na exclusividade do compromisso. Deus versus dinheiro, entre parênteses, Mamon. O texto coloca o serviço de Deus em contraste direto com o apego ao dinheiro, que é personificado como Mamon. O contexto da parábola, esse versículo conclui a parábola do administrador infiel. Está lá em Lucas capítulo 16, item 12, que ensina sobre usar bem terrenos para fins eternos, em vez de torná-los um ídolo. Ensina sobre usar bens terrenos para fins eternos, em vez de torná-los um ídolo. Apego e cuidado. O versículo alerta contra colocar segurança no dinheiro, enfatizando que ele deve ser um instrumento, não o dono da vida. Quantas pessoas, infelizmente, ainda vemos que o Deus é o dinheiro, que o dinheiro é tudo, que a pessoa se basta porque tem dinheiro, porque a pessoa se acha no direito de humilhar os outros porque tem dinheiro, porque as pessoas acham no direito de esbanjar até diante da fome porque tem dinheiro. E assim a gente vai
só carregando a nossa mala com equívocos. E, como sabemos que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, com certeza absoluta, nós que agimos assim, iremos ter o nosso quinhão de dívida e precisamos reparar essa falha. Em resumo, a mensagem é que o coração humano não pode se dedicar ao mesmo tempo à fé e à ganância / apego material, sendo necessário escolher entre Deus e a riqueza materialista. Deus não falou que nós teríamos que ser paupérrimos, mendigos, sofredores. Não. Deus falou que nós não podemos ser gananciosos, não podemos ter apego material acima do apego ao amor do Cristo, não podemos fechar os olhos para a fome do mundo, não podemos nos fechar nos nossos palácios, esbanjarmos enquanto nosso irmão lá do lado de fora passa fome e frio. Foi isso que Jesus quis nos falar, né? E como é que a gente faz isso? Olhando o irmão como irmão, ajudando no que se faça necessário, sem olhar a quem, sem etnia, sem raça, sem se preocupar quem é, qual o nome da pessoa. Simplesmente estender a mão. Às vezes um bom dia, um oi, como é que você está? A gente ressuscita pessoas. Sem a caridade, não há salvação. Esse é o nosso slogan espírita. E aqui nós encerramos mais uma vez a nossa leitura do dia, né? Que foi nos embates políticos, de acordo com Lucas, capítulo 16, item 3, nenhum servo pode servir a dois senhores, palavras de Jesus, né? Nosso encontro foi muito salutar, muito importante para o nosso momento, como eu falei no início, e eu peço que repliquem esse vídeo, que faça chegar a mais pessoas que precisem ouvir a palavra do Cristo através de André Luiz. Muito obrigada mais uma vez à Espiritualidade Amiga por me conduzir nesse trabalho que me enche de paixão. A cada leitura, a cada divisão que eu faço com vocês dessa obra, meu coração se enche de alegria. Não deixe de dar um like, fazer comentário, publicar nas suas redes sociais, para que chegue a mais pessoas que necessitem ouvir a palavra do Cristo através de André Luiz. Fiquem todos com Deus, que Nossa Senhora cuide de todos. Até a próxima.